Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Muito bem, gente. Hoje eu trouxe um assunto aqui pra gente muito importante. Entrevista de seleção. Aquele momento, né, em que o nosso entrevistador da nossa organização, da nossa empresa, vai estar com os candidatos, conversando, trocando ideias, né, e conhecendo os candidatos e falando sobre a nossa empresa, ok? Benefícios da entrevista. Eu trouxe eu listei alguns benefícios da entrevista que eu achei mais importantes, tá bom? Então, por exemplo, esses benefícios podem ser importantes para a empresa e também para o candidato, tá? Para a empresa, subsídio para avaliação do candidato, né? A empresa vai ter aí uma série de informações para poder estar avaliando melhor esse candidato. Afasta o uso apenas das chamadas indicações. O que é isso? Fulano foi indicado. Antigamente se falava muito no QI, né? Quem indique, tem que ter QI, quem indique. Então isso pode ser benéfico por um lado, que traz uma pessoa, né, que é conhecida de alguém, uma pessoa de confiança. Por outro, pode ser que a pessoa não seja adequada para aquele cargo, né? O perfil dela não se encaixa no cargo. Então, por isso que é importante, né, afastar o uso das chamadas, né, apenas das chamadas indicações, tá? Traz maior profissionalismo ao processo. Então, né, tudo a ver, né? Esse processo, né, ele torna a empresa mais profissional, a empresa vai poder escolher melhor seus candidatos, né, para poder enfrentar aí, né, a concorrência com pessoas capacitadas e acertadas para o cargo. Complementa os testes psicológicos, trazendo maior aprofundamento. Os testes psicológicos existem, né? Eles trazem aquele perfil psicológico do candidato, né? E a entrevista é aquele complemento, né? Aquele momento do bate-papo, da conversa para conhecer melhor a pessoa e até algumas observações, como o comportamento perante a entrevista, né? Como que a pessoa se porta, como que ela fala, se usa gíria, se não usa, enfim, né? E para o candidato, quais são as vantagens desse processo, da entrevista no processo seletivo? Bom, é a oportunidade de demonstrar suas capacidades, falando sobre elas. É aquele momento que eu vou falar de mim, o que eu tenho de bom, né? Quais são os meus melhores, as minhas melhores características, né? Aquela história, eu vou me vender, né? Eu vou estar vendendo ali a minha figura, tá? Então é o meu momento. Momento oportuno para valorizar sua contratação, né? Acabamos de falar. Hora de demonstrar sua apresentação pessoal. Eu vou procurar estar bem vestido para essa entrevista, né? Incluindo vestimenta, aparência, cabelo cortado, barba bem feita ou aparada, né? Comunicação e postura. Gente, isso tudo que eu estou falando é dentro dos cargos e dentro dos tipos de empresa. Algumas empresas não tem problema, a pessoa pode usar barba comprida, né? A pessoa, né, pode ter, enfim, né, um perfil diferenciado, não é mesmo? Mas para alguns cargos e para algumas empresas, ela seleciona também muitas características físicas dos candidatos, tá? Entre outras características, incluindo as físicas que eu acabei de falar. Muito bem, vamos lá. As entrevistas elas podem ser de duas formas, estruturadas e não estruturadas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Entrevistas não estruturadas, elas não seguem um padrão pré-determinado, não se prendendo a qualquer planejamento, é livre, tá? O entrevistador pode fazer da sua forma, como ele achar melhor, conduzir da forma que ele acha melhor a entrevista. Desenvolve-se de uma forma natural, de acordo com os rumos das conversas, mantidas entre entrevistador e entrevistado. Sua principal vantagem é o aproveitamento individual do momento através das características do próprio candidato. Então, ele vai desenvolvendo aquela entrevista, o entrevistador, através do que ele vai descobrindo do candidato, entendeu? Né? Sem se prender a formatos pré-determinados, formalidades. Por outro lado, pode-se perder informações determinantes sobre o candidato, por não terem sido colocadas em pauta. Então, nessa conversa informal, sem formalidade, informal entre aspas, eu digo sem a formalidade de um processo, né, com perguntas, enfim. Então, alguma pergunta pode ficar perdida, pode ser que eu não faça, se eu não tiver, né, é isso que está falando, tá bom? Se eu não tiver esse esquema pronto, né, de perguntas, né, de informações que eu tenho que tirar desse candidato, extrair no momento da entrevista. Entrevista estruturada.
contrária à outra, baseia-se em um esquema previamente determinado, contempla questionamentos sobre diversos aspectos, respeito do candidato, como vida pessoal, profissional, comportamentos, etc. De forma padronizada, tem um padrão, eu tenho lá, né, como que eu vou fazer, e obedecendo uma sistematização prévia, apresentando como vantagem a facilidade de comparação entre candidatos. Eu fiz a mesma pergunta para 10 candidatos. Eu vou poder analisar, né, o perfil de cada um com relação àquela pergunta. Né? Se fosse outro formato, a não estruturada, eu podia esquecer de perguntar, eu não poderia comparar, né, os candidatos, tá certo? Facilidade, analisar mesmo as características. Já suas desvantagens aparecem quando existe um engessamento do processo, por obedecer a perguntas padrão. Às vezes, né, eu estou percebendo uma determinada característica no candidato, mas eu não vou poder me aprofundar muito, porque senão eu vou fugir muito do meu esquema de perguntas, né? E isso é uma desvantagem, né? Também engessa um pouco o entrevistador, tá? Muito bem. Então essas são as etapas da entrevista estruturada. Apresentação, preparo, coleta de dados, análise comportamental, concessão de informações, aplicação de testes, análise global e laudo final. A gente vai ver um a um agora. Vamos lá. Apresentação é o momento de mostrar aos candidatos quem é a organização. Durante o preparo, é que o selecionador precisa deixar o selecionado bem à vontade. Bom, então lá no primeiro momento da apresentação, ele vai apresentar a empresa para o candidato, tá? Durante o preparo, ele vai procurar deixar o candidato à vontade para poder responder com maior tranquilidade possível as perguntas, né? E sentir-se à vontade, a pessoa tem que se sentir à vontade para poder, né, ficar tranquilo e falar, né, aquilo que tem que falar. Coleta de dados no momento do chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Isso vai ser analisado nesse momento, tá? Durante a coleta de dados. Podendo ser dividido em 4 campos: personal, profissional, educacional e social, né? Cada campo com as suas informações, características, né, necessárias para avaliar esse candidato. Já a análise comportamental deve estar presente durante todo o processo de entrevista. É aquilo, né? Vou analisar o comportamento do cara, como que ele se porta numa determinada pergunta, ele fala muito alto, ele fala muito baixo, ele usa gíria, ele não usa, né? Então é o comportamento da pessoa, é uma pessoa muito agitada, né? Enfim, né? A gente vai estar analisando aí, tá? Durante todo o processo da entrevista, né? Então ele pode ser, né? Em qualquer fase aí eu posso estar analisando o comportamento da pessoa, tá? Demais momentos através da interpretação de todas as ações ou reações. Acabei de falar, né? As reações, né? Eu faço uma pergunta, a pessoa fica irritada, a pessoa fica desmotivada quando eu faço uma determinada pergunta, enfim, né? Na fase de concessão de informações, o entrevistado será informado a respeito do cargo a ser preenchido e sua representatividade dentro da organização. Eu vou ficar sabendo qual é o cargo que eu vou ocupar, né? Como é que é esse cargo, quais são as tarefas que estão relacionadas ao cargo, né? Qual é o comportamento que precisa, quem vai ser meu chefe, quem serão meus subordinados, enfim, informações do cargo. Vai trabalhar em tal andar da organização, vai trabalhar na recepção, vai trabalhar no RH, não sei, né? Então, de acordo com o cargo. E eu vou ser informado, né, como candidato. Aplicação de testes é a fase onde se pode aplicar uma grande variedade de avaliações dependendo da habilidade que se queira apurar. Prático, situacional, psicológico são os testes, né, que podem ser aplicados. Aptidão, né, o cara é apto para o cargo, ele tem as características, ele sabe fazer isso, né, já tem uma determinada conhecimento. Personalidade da pessoa, né, de novo falando sobre comportamento, a minha personalidade, o que eu gosto, o que eu não gosto, entre outros aspectos, tá, e outros testes que podem ser aplicados. Durante o processo de análise global, as informações cadastrais do candidato serão levantadas, tais como certidões civil e criminal, Serasa, SPC, empregos anteriores, né? Informação civil e criminal, as empresas, né, sempre levantam isso para ver se a pessoa, né, não tem algum problema com a justiça, se ela não está com problema na SPC Serasa, não é mesmo? Informações de empregos anteriores, como a pessoa se portou, por que ela saiu. O laudo final irá apresentar uma síntese do perfil de cada candidato, bem como uma possível aderência ou não à vaga disponível. Então, nesse laudo final, as pessoas do RH, né, elas vão dar um parecer delas, né, mas
vão dar o parecer delas, mas após a escolha dos aprovados, que deverá ser feita pela própria organização, preferencialmente pelo líder do setor, nada mais justo, né? Que a pessoa que vai trabalhar com um novo colaborador, ela bate o martelo, né, e fala, não, eu quero esse cara, né, para trabalhar comigo, escolha essa pessoa, né. Deverão ser fornecidos feedbacks aos demais candidatos, então como eu estava falando, mas, né, tem lá voltando ao anterior, tem lá todo o laudo, né, que eles vão me fornecer, mas quem vai avaliar, se eu sou o chefe do setor, eu que vou avaliar, tá? Se eu sou o gerente, vai trabalhar comigo, eu que vou avaliar, tá certo? E vou escolher a pessoa. Aí o que acontece? As demais pessoas deverão ser fornecidos feedbacks, informando, né, que as pessoas não foram selecionadas dessa vez. Gente, isso é super importante, tá? Porque às vezes a pessoa, elas ficam naquela ânsia para saber uma resposta. Será que eu fui aprovado? Será que eu não fui? E eu mesmo já pequei muitas vezes nisso, em algumas entrevistas, processos seletivos que eu fiz nas empresas que eu trabalhei. Muitas vezes a gente deixou de dar feedback para os candidatos. Aí a pessoa acaba ligando. Gente, fui aprovado? Não fui? Né? Então, é muito importante esse feedback, tá? Que não obtiveram aprovação, caracterizando assim um diferencial por parte da organização. Isso é um diferencial. Então, ó, a empresa se preocupou em me dar uma resposta, né? Para com todos e uma prova de respeito aos profissionais, não é mesmo? Que não foram aproveitados. Olha, quem sabe numa próxima oportunidade a gente ficou com o teu currículo, tá bom? Mas para esse perfil não se encaixou. Então vamos lá. Gente, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Conto também com vocês para me ajudarem a divulgar o canal. Eu sempre lembro, né, das pessoas que estão estudando, né, universitários. Vocês têm alguém em casa, me ajuda a divulgar, né? Tá na faculdade, passa para os colegas, tá bom, gente? Isso é bem legal, tem coisas bem interessantes que a gente vê muito na faculdade. Então eu estou procurando trazer assim. Agora, se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, me passem. Alguma coisa que vocês queiram que eu fale, esteja falando com vocês aí nos nossos vídeos. Gente, obrigado, não vou me estender muito para não ficar longo o vídeo. E até a próxima, tá joia? Um abraço para todo mundo. Obrigadão, viu?